Curta-metragem documental trata-se de uma produção coletiva proposta pela turma Q001, Agente Cultural 2022, do programa Qualificação Mais da Fundação das Artes de São Caetano do Sul. A ideia deste projeto surgiu do desejo de romper com a história única e eurocêntrica, assim como desconstruir termos e atitudes racistas enraizadas no cotidiano devido a um caso de racismo estrutural ter atravessado uma de nossas aulas. Então surge o projeto Levante Outras Narrativas. Aprender a sonhar. Para quem não me conhece, eu sou Maria Emília Gomes, filha da Dona Julita e do seu Silvestre, nascida e criada no interior de Minas Gerais, na cidade de Mariana. Meu nome é Luiz Carlos de Oliveira, eu estou com 56 anos. Neuza, sou conhecida na minha militância política como Neuza Raineri, prefiro ser chamada de Neuzinha, e trago no meu nome a marca da fé da minha família. Sou Neuza Aparecida Rita da Silva Raineri. Bom, meu nome de batismo é Jorge de Souza Marciano, eu já tenho 60 anos. Então, me chamo Odalina Cândido Felipe, nascida em Cambará, num lugar chamado Brejinho. Me criei até os 6 anos, 5 anos, aí fui para Jacarezinho, outra cidade. E sou artista da dança. Eu produzo, dou aula, atuo, coreografo, enfim, desenvolvo uma série de funções dentro dessa possibilidade mesmo que é ser artista no Brasil. Músico, percussionista, produtor, arranjador. Sou professor de educação física, atualmente também sou pesquisador. Modestamente posso me considerar um cientista também, pela carreira, o que eu tenho feito ultimamente. Tocava piano, eu tocava violão, eu ensinei gaita, quer dizer, e a pintura. Moro aqui em São Caetano e acabei por, nos últimos anos, tornar a minha vida de militante bastante intensa. De mulher militante, de mulher feminista, de mulher que busca os espaços, de mulher negra. Nossa, Emília, o que você sonhava quando você era criança? Enquanto profissão, acho que o lugar de sonho era ser marinheiro. Isso eu posso dizer, assim, mas a dança ela me atravessou muito cedo. Eu comecei dançando em roda de capoeira, numa relação muito direta com as danças populares naquilo que eram as festas, os festejos, do interior, congado, reinado. Tudo começou com a minha avó. E eu vi um concerto com ela pela Record do Ray Charles. Aí eu vendo aquele concerto assim, eu fiquei parado em frente à televisão, aí eu virei para minha avó e falei, pô vó, eu quero ser um cara que nem esse cara aí. Aí ela virou para mim, ela falou, então eu não quero que você seja um músico de boteco, você vai ter que estudar música. Morava na periferia de Diadema e eu tive a sorte do meu professor levar a gente para um campo de futebol e lá colocou a gente para correr. E então ele foi fazer uma seleção na escola e vim competir o regional em Santo André, na pista que depois veio a ser o SESI, prefeito Saladino ali. E lá eu vi uma pista de atletismo, achei aquilo fantástico. Ser uma artista um dia, eu quero pintar. Mas chegando aqui, eu vi que esse sonho tornou-se muito difícil, porque quem podia pagar uma escola de arte, uma faculdade de artes? Eu tinha que trabalhar muito. De criança, eu tinha um sonho de viver, de ser feliz, e de estar perto dos meus e de poder, usando a palavra que a gente falaria hoje, curtir a vida que uma criança simples, filha da pobreza, tem. Eu almejo que as pessoas tenham mais e mais contato com a arte, independente de qual seja, assim, considerando as urgências de mundo e as necessidades de criar, co-criar e ressignificar o mundo também. Bom, as dificuldades foram várias, desde financeira, desde essa coisa de
de ser negro e não ser um músico específico de samba, mas eu veredei para uma música que para um brasileiro afrodescendente como eu é um caminho um pouquinho mais difícil, que é a música instrumental mesmo, né? E aí foi assim que eu consegui. Hoje eu tenho menino que está na França, Estados Unidos, tudo através da arte. Então eu comecei, a minha finalidade era dar aquele carinho, aquele amor que eles não tiveram, incentivá-los, né, para uma nova coisa e passar o que eu sabia. Eu ia até onde eu sabia, o resto aprendia com eles mesmo. Cabelo, pintura, que tudo vem de dentro, a arte vem de dentro. Então a arte é transformação. Com a minha história de vida, de trabalhar e estudar, durante o ensino médio, eu comecei a trabalhar num consultório odontológico. Eu tinha muita vontade de fazer o curso de História. Mas aí alguém um dia me disse: nesse país que a gente está vivendo hoje, nessa ditadura, você não vai ser respeitada estudando História. Você vai ser professora, né? Você nunca vai conseguir, nesse momento que a gente vive, lidar com pesquisa, lidar com a verdadeira história desse país, né? E isso me deixou, assim, um tanto frustrada. E aí eu fui mudando. Pensei em fazer medicina. Mas quando eu comecei a trabalhar nesse consultório, eu vi que eu tinha achado uma coisa que era afim, né? Que era cuidar das pessoas, que era melhorar a saúde das pessoas. Chegar na época de fazer vestibular, o que eu vou fazer? Eu quero viver nesse mundo, vou fazer educação física. Fiz educação física em São Caetano. Na época o coordenador, o Almeres, me chamou e falou: olha, você quer mesmo fazer a pós-graduação e tal? Você gostaria de trabalhar aqui? Eu falei: lógico, estava nas finais, mas não peguei seleção olímpica. E aí eu fiquei meio frustrado. Eu já estava fazendo a pós-graduação, não peguei seleção, quer saber de uma coisa? Eu vou parar de treinar, não dá mais, vou investir na minha carreira. E naquela época o Vitor falou: você não vai lá para o Celafisques, Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul. Você quer seguir carreira acadêmica? Você precisa se aperfeiçoar. Então o Celafisques é um bom lugar. E aí eu vim para o Celafisques, entrei em 93. E de lá para cá eu fui atuando em diferentes frentes, assim, né? Daquilo que era dar aula em academia de dança, para dar aula em escola de dança, dar aula em espaços mais institucionalizados, como a própria fundação. Fiz a FUVEST, fiz só a FUVEST em 1979. Foram anos decisivos para a minha vida, né? Me diverti, estudei, militei, briguei, fiz greve, lutei pela questão dos direitos de pacientes que foram ameaçados, né, por conta de deslizes, né, autoritários da direção da nossa faculdade na época. A gente lutou contra o autoritarismo todo o tempo, né, dentro da universidade. Quando eu concluí a faculdade, né, eu me inclinei bastante a trabalhar no serviço público. Há muito tempo atrás, assim, eu vi um vídeo, que antigamente era tudo em VHS, né, de um grande intérprete de tambor chamado Carlos Patato. Intérprete de tambor. Então, o tambor, ele é uma linguagem africana de se comunicar. Eu trago nessa coisa de tambor uma tradição. A minha mãe ficou assustada e eu apareci com 4, 5 tambores em casa. Ela falou: mas o que é isso? Cadê os seus instrumentos e tal? Eu falei: mamãe, eu quero aprender esse troço aqui. Eu quero aprender a tocar tambor. Quando eu chego em São Paulo em 2018, 2019, eu conheço o Milton Kennedy, que é o ex-bailarino do Balé da cidade de São Paulo, que tinha como proposição iniciar um projeto, assim, que era sonho da vida dele, que era o Air de Ballet, que era pensar uma escola de formação em dança para crianças negras e não negras de baixa renda, considerando que os espaços de arte, principalmente os ditos acadêmicos, né, que vem dessa herança euro-norte centrada, né, eles são espaços no Brasil
espaços brancos e classistas, né? Mas também pensando um lugar de saber fazer que não necessariamente passa ou transpassa esse lugar que está tão impregnado dentro dos nossos currículos, que é essa história que a gente já conhece. Né? Eu vi aquelas meninas ricas lá. Eu falei, nossa, professora, ela saiu assim, eu falei, dá licença um pouquinho, dá para a senhora eu aprender artes, eu não posso pagar. A minha vontade era tão grande que eu pintava e o quadro meu e o dela ficava alguma, se você olhasse, você não ia saber. Aí eu ajudava a limpar a casa, limpar a sala. Aquelas meninas ricas queriam furar o quadro, eu ajudava elas. Quer dizer, se tivesse passeio, eu também estava ali no meio. Além da militância acadêmica, a gente que tinha muita proximidade com as grandes discussões que aconteciam no momento da reforma sanitária no país, né? A reforma sanitária, ela acaba levando à construção do SUS. E eu tive o privilégio de lidar muito com essas discussões, né? E a saúde bucal era uma das grandes mazelas. O Brasil é conhecido como o país dos desdentados. Eu trabalhei no ambulatório de HIV e AIDS de Diadema, né? Eu era dentista dessa equipe, né? E também ali exerci papéis de maior integralidade de prestação de serviço. Né? Eu começo com os meus alunos sempre pelos tambores, porque o tambor ele vai te dar manuseio e linguagem e ouvido para todos os outros instrumentos. Mais me chamava a atenção no mestre Dinho Gonçalves, que eu fui aluno ali do Souza Lima, que ele reunia uma grande roda, ele se formou, se eu não me engano, foi pela Berkeley School, e ele escrevia para tudo, além de ser um grande intérprete de tambor, que era o meu objetivo, de passar pelo mestre Dinho, né? Porque assim, quando a gente descobre o tambor, então tem as pessoas que você quer passar. Você vai nas pessoas, né, que interpretam o tambor, que tem a linguagem do tambor. Passei por alguns ogãs também. O meu sonho era ser técnico de atletismo. Inicialmente de ser um atleta olímpico, não deu. Aí entrei na faculdade, falei, não, quero ser técnico de atletismo. Aí também não. Foi quando eu descobri a carreira acadêmica. Eu falei, quer saber de uma coisa? Vou investir na carreira acadêmica. Então, em 96, eu fui para a minha primeira Olimpíada, não como atleta, eu fui como pesquisador, como cientista. E aquilo foi fantástico. Eu adorei a minha primeira viagem internacional. Fui para os Estados Unidos apresentar o trabalho, assisti às Olimpíadas. Foi muito bacana aquilo, né? Eu tenho alunos que hoje são famosos, como o Guga Machado, que toca com todo mundo que você pode imaginar, desde Paulo Ricardo, todo mundo. O Fuad, que é um árabe, que toca aí com todo mundo desse mercado pop. São meus alunos até hoje, estudam comigo há 10 anos. Né? Então, os meus alunos, eu lecionei em ONG, com a própria Ordalina, que teve aqui durante 9 anos. Quando eu fiz a exposição na PUC, eu achei que eu poderia, depois da primeira exposição, eu podia morrer, né? Eu achei que cheguei no sonho. Eu levei 32 quadros. Aí na PUC teve mesa redonda, teve coquetel que alguém fez. E eu lá comecei a quase chorar. Depois eu pensei, não, agora eu tenho que continuar. Essa concepção de saúde integral, ela foi aprendida na prática. Então o SUS, ele tem uma grande importância na minha vida, né? Desde o seu começo. Eu costumo dizer que tenho muita honra de ter participado da 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, né? Porque ali a gente teve os grandes embates dos interesses do setor privado, né, do atraso do conservadorismo, que também tinha sua representação naquele espaço, né? O SUS retrata isso. O SUS retrata a
a percepção dos direitos da população. Então, como trazer pensadores que são negros, que são trans, indígenas, né, que também faz parte dessa gama diversa que somos enquanto brasileiros, assim. É sempre a partir da perspectiva da ausência, né? Eu ocupo um lugar e aí nesse lugar eu passo a ser apontada justamente por conta de uma ausência, né? Se a presença fosse significativa, a gente não sentiria isso enquanto uma necessidade, né? E aí eu fui convidado para trabalhar na São Judas. Então eu fiz parte da primeira turma de mestrado de mestres da São Judas. Fiz o meu mestrado lá, eu trabalhava, ganhei 100% de bolsa e terminei em 2006. Eu tenho 3 CDs gravados. Eu tenho o Avó, claro, homenagem à minha avó. E com o CD Avó nós concorremos ao Grammy. Fomos indicados em 2006. Aí lancei o CD Navio Negreiro, que hoje é o nome do meu projeto, que ele é um CD assim que ele está viajando o mundo inteiro. Aí fiz elaborando e agora começando a tocar algumas canções desse CD, que é o Aparecida, que é em homenagem à minha mãe. O pobre geralmente vai fazer arte, já nem pensa, porque não dá comida. Então eu comecei a ensinar. Eu fui para a Ásia, fui para Noruega, e levava 100 realzinho dentro do bolso e voltava com aquele 100 real. Então a arte se leva, se você sonha, ela consegue te levar para vários lugares. Porque não nos é nos ensinado a sonhar. Eu cresci numa família cujo pai me ensinou a partir da perspectiva de que era possível, mas não nos é ensinado a sonhar, assim. Isso é uma realidade, assim, sabe? As preocupações com relação à rotina, à sobrevivência, elas são tantas, e os lugares que nos colocam, eles já estão tão cristalizados, que o sonho, ele é muito distante, esse sonho que é o sonho da projeção, né? O topo da carreira acadêmica é o doutorado. Como é o impacto da promoção da atividade física nas populações mais vulneráveis? E esse é exatamente o tema da minha tese. Eu estou estudando desigualdade social e promoção de atividade física. Esse é um projeto de pesquisa que é isso, né? Não é uma pesquisa para ocupar uma estante de uma partilheira de uma universidade, é uma pesquisa enquanto perspectiva de mundo mesmo, enquanto pensamento, que é pesquisar práticas pedagógicas decoloniais e antirracistas na formação do artista da dança. Fui me deparar com outras perspectivas de saber fazer dança, porque eu busquei, mas não estavam nos espaços da universidade, por exemplo. Meu mestrando está um embrulho lá na Unicamp, justamente por conta disso, assim, a Unicamp é branca, 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 branca e branca. Quero ver como é que a gente atinge essa população mais vulnerável, que tem menos possibilidade, não tem academia no condomínio, né, não tem uma ciclovia para caminhar, alguns não tem nem urbanização. Os 2 rapazes, os 2 jovens, eles chegaram com filmador, até fiquei assustado, assim, falaram, Jorge, a gente quer que você dê uma entrevista. Eu falei, para quem? Ele falou, olha, nós somos de uma comunidade de Guarulhos, e a gente te vendo tocar e ouvindo as suas composições, a gente quer mostrar para a nossa garotada que um cara que sai da periferia pode chegar onde você chegou. E a gente tem uma série de tarefas enquanto militante para dar conta. Quando eu me aposentei, em 2015, eu acabei levando para a militância as minhas horas de trabalho da aposentadoria. Então, ampliei muito o leque da militância. E esse ainda é o meu sonho, é estar nessa condição, ser um professor, doutor de universidade pública, com um grupo de pesquisa, ou integrar um grupo de pesquisa, e continuar viajando, continuar palestrando, continuar nesse universo acadêmico que eu gosto disso, é uma coisa que me satisfaz. E tenho o sonho de finalizar um CD pronta chamado Recado
para o Nilo, que é uma trajetória do Brasil que eu faço de volta para a África. Do Brasil, ele presenteando a África. Acho que essa é a motivação, né? Enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto avó, enquanto feminista, enquanto uma mulher com a trajetória de vida que viveu, né, as contradições da sociedade, né, e que conseguiu alguns espaços aí para poder pôr os seus sonhos para andar. E ele tem que ser sonhado junto com toda a população. Sonho que se sonha junto vira realidade. Depois eu falo que eu mesmo me coroei porque eu achei que eu cheguei dentro de mim. Você não precisa de alguém, fulano, você mesmo, você vê que você fez, entendeu? Que leva você a ser alguma coisa. Hoje, a tia daqui, rainha, tia, quer dizer, você sente hoje que você é alguém para aquele povo, né? Eu não consigo, né? Eu, Emília, não consigo falar em sonho enquanto essa for a realidade, sabe? Enquanto a gente tiver a perspectiva dos 23 minutos, assim, né? Que a cada 23 minutos um jovem negro morre no Brasil. Então, 2020 para cá, eu tenho me aprofundado muito daquilo que eu chamo de um estado de lucidez mesmo, assim, de tentar entender que perspectiva de não identidade é essa quando a gente está falando das questões raciais. Tá aqui no Senegal, tá aqui nessa formação, enquanto uma perspectiva de fortalecimento mesmo para entender como é que sonha tendo tamanha lucidez. Porque eu quero descobrir de novo, sabe?